Obrigado pelo... Cadê o outro? Só com um não vai. Bem, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, um bom dia a quem também nos assiste aqui na TV Câmara e um especial bom dia a todos os alunos aí do presidente Vargas. Sejam bem-vindos à nossa casa, o que na verdade é a casa de vocês, não é a casa dos vereadores. Aqui é a casa dos cidadãos de Caxias do Sul. Hoje nós queremos aqui trazer para todos vocês uma questão muito importante, que é uma questão da importância da tecnologia dentro hoje da administração pública. E quando nós falamos em tecnologia, nós falamos do governo 4.0. Se hoje se fala em indústria 4.0, nós também temos que falar em administração 4.0, porque não é na produção de algum produto que se fala em indústria 4.0, mas justamente é a utilização do conhecimento das ferramentas digitais que podem não só melhorar a produtividade de uma organização, como também a produtividade de uma administração. Então, nos últimos anos, nós tivemos, o que se fala desde os anos 70, 3 mentiras que se falou muito no mundo. A primeira mentira era assim, ó, não se preocupe que o pagamento está a caminho. Essa era uma mentira. A segunda mentira era aquela do amante antes da primeira noite de amor, quando ele dizia, é claro que vou te respeitar amanhã. Mas a terceira mentira, e tem a ver conosco aqui, é justamente, eu sou do governo e estou aqui para te ajudar. E essa palavra, ela é muito preocupante. E como é que o governo pode ajudar o cidadão, a administração? Nós temos que mudar o nosso tipo de administração, como muitas vezes já se colocou aqui, que a educação, ela está ainda dando aula de como se dava no século XIX. E nós estamos no século XXI, e a sala de aula é a mesma. Então, como é que nós vamos inovar dentro de uma educação e também dentro de uma administração para que efetivamente nós possamos ajudar e não só ficar no discurso? Portanto, o que vem a ser esta Revolução 4.0? Essa Revolução 4.0 é aquilo que dá hoje uma nova dinâmica à gestão pública. E nós já temos exemplos no Brasil de que isso está sendo aplicado de uma forma racional e de uma forma de mais economia para o poder público. Isto é, uma administração digital, ela melhora a qualidade do serviço público, ela reduz os custos da máquina estatal, ela amplia a transparência e fortalece a democracia. Mas o mais importante, ela gera menos burocracia. E aí vem uma outra questão que muitos municípios imaginam que informatizar o município é a mesma coisa que digitalizar o município. E não é. Digitalização não é informatização. E eu coloco aqui a imagem de um computador, imagine nossos alunos, presidente Vargas, olhando para esse computador super moderno. Esse computador foi do governo de São Paulo em 1970. A cidade de São Paulo, em 1957, já usava um primeiro computador para a questão da administração do setor das águas. Mas esses computadores, eles simplesmente faziam somente as 4 operações. Só essas 4 operações. E hoje, digitalizar vai muito além das 4 operações do que é apenas informatização de um poder público. Portanto, nós estamos hoje numa revolução digital. E isto nós temos que trazer para dentro da administração pública. Utilizando o quê? O Big Data, utilizando o blockchain, utilizando inteligência artificial, porque se todas as empresas estão correndo, a administração pública tem que correr junto. Ela tem que ser moderna e não fazer o que se faz há 40, 50 anos atrás.
Nós não podemos ficar parados em estruturas de 40, 50 anos atrás. Isso aqui são alguns dados, senhoras e senhores, que a McKinsey traz, apontam que a adoção de tecnologias para a digitalização dos governos representa globalmente uma oportunidade de economia de $1 trilhão ao ano. A consultoria Century, ela coloca que 1% do avanço da digitalização do setor público poderia gerar um acréscimo de 0,5 no PIB. Imagine então o PIB do Brasil com mais de 2 trilhões. O PIB aqui de Caxias do Sul com mais de 20 bilhões, o nosso PIB. Imagine quanto isso poderia. E quase 2% na receita do comércio exterior. Quando falamos em comércio exterior, nosso município também é um município de exportação. E nós poderíamos ser muito mais ágeis na exportação. Aqui eu trago duas imagens. 1955 no Brasil, como era a administração pública, e 2009, como continua a administração pública. Desculpem, 2019. Olhem só, esse é o Brasil. Imagine o seu processo embaixo daquela pilha. Quando é que ele vai chegar à mesa para ser despachado? E isto gera um atravancamento da administração pública que não consegue deslanchar e não consegue fazer com que processos avancem, com que alvarás, habite-se, avancem para a atração de novas empresas para dentro do município. Então, isso é que a administração pública precisa. Olha o que diz esse diretor do governo eletrônico do Banco Interamericano de Desenvolvimento. A digitalização do setor público tornou-se viável porque houve uma expansão acentuada da capacidade e uma redução brutal do custo das tecnologias. E o que isso tem a ver com o município? Tem a ver com essas economias aqui. Nós temos dois países no mundo hoje que são exemplos, a Dinamarca e a Estônia. Mas a Dinamarca tem apenas 5,7 milhões de habitantes, portanto, o Rio Grande do Sul tem 11 milhões. Se o Brasil, que é uma complexidade muito maior, por que o estado do Rio Grande do Sul não começa a fazer isso e o município de Caxias do Sul ser o município que esteja na ponta dessa digitalização? Na Dinamarca, os cidadãos esperam da máquina pública a mesma eficiência da máquina privada, do setor privado. Lá eles criaram uma caixa postal com o mesmo número que se discute tanto aqui no Brasil, mas o mesmo número a nível federal, estadual, lá provincial e municipal. Um número só, um registro só. E não quantos registros que nós temos aqui no Brasil. Eles criaram um portal com 2.000 tipos de serviços públicos por autoatendimento. A aposentadoria é tudo pela informatização. Matrículas em escolas públicas, vereadora Paula, que discutimos aqui com a central de matrículas, todos os colegas aqui discutem, as matrículas são feitas todas digitalizadas. Os pais aqui no Rio Grande do Sul têm que ir na central de matrículas e ficarem lá pegando a ficha, que só são 50 por dia, e se não conseguirem, tem que voltar de manhã cedo para tentarem pegar uma ficha para encontrarem uma vaga para o seu filho. Vejam, na Dinamarca, ele faz em casa isto. Claro, é um país desenvolvido, mas e Caxias do Sul não é uma cidade desenvolvida? Nós podemos ser chamados de uma pequena ilha? Sim, nós somos uma pequena ilha dentro de um país que tem sérios problemas. A Dinamarca tem uma economia de 580 milhões por ano, só por causa da digitalização. A Estônia é um pequeno país, uma ex-república da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Esse país, com 1.400.000 habitantes, saiu da União Soviética em 1991, extremamente burocratizada. Eu pediria uma declaração de líder, só para que eu terminasse aqui. Uma declaração de líder, senhor presidente, ao MDB. Vereadora Gladys. Eu coloco aqui uma frase
de um jovem hoje, né, com 36 anos, quando ele era criança. Vejam só, lembro que o meu pai estava construindo nossa casa quando eu era criança e ele tinha de arranjar 6 autorizações para comprar uma simples privada. Este era o estado da União Soviética. Isso é um exemplo claro de que você precisa ter uma série de servidores públicos carimbando documentos para poder se abrir um negócio, ou, no caso da União Soviética, na Estônia, se comprar uma privada. Olha o custo disto para uma máquina estatal. E este país, quando se tornou independente, o que eles disseram? Nós temos que arrumar a economia do país imediatamente. Portanto, 99% desse país, tudo hoje é digitalizado. Tudo é digitalizado. Quando puder uma parte, vereador. As pessoas, vejam só, com essa integração digital, 3 coisas você tem que fazer pessoalmente. Casar-se, é óbvio, né? Divorciar-se e registrar o imóvel são feitos pessoalmente. O resto, tudo é feito digitalmente. E aqui vem um dado muito interessante. 99% das transações bancárias são realizadas online e 98% dos negócios são abertos pela internet com um processo que dura apenas 18 minutos. Quando a gente lê isto de um país que não tem nem 30 anos de história, em que demora 18 minutos, eu fico preocupado com Caxias do Sul. Permite uma parte, vereador. E aqui vem, eu já dou uma parte aos colegas, vejam o que a digitalização poderia trazer de resultados possíveis. Na hora que todos os dados são integrados, você começa a evitar esta fotografia que eu ali coloquei, ó. Uma ponte perdida num lugar, e aí a comunidade botou, vende-se para levar. Vende-se para levar. Por quê? Porque alguém fez um projeto, alguém contratou uma empresa, alguém disponibilizou o dinheiro e fez lá a rúbrica e está ali a ponte. Terminou o governo e alguém não levou. Mas aqui eu também trago o positivo que poderia existir. Vejam só, isso aqui é na Bahia, esta foto aqui da esquerda, e ali é uma UBS. E por que essa contradição? Porque quando você digitaliza um município, você tem todo um banco de dados integrado em que você pode se antecipar a esses problemas, como está nessa fotografia aqui da esquerda. Aquelas casas em Petrópolis, no Rio de Janeiro, com aqueles desabamentos, como se permite aquelas casas lá? E depois vai gerar uma crise ali, com mortes. E, ao mesmo tempo, se você começa a fazer uma análise do crescimento de um bairro, você já pode se antecipar em fazer uma UBS. Vejam a Estônia. A Estônia está tão avançada que ela já criou um juiz robô. Que é um problema, não. Tem contestações lá, vereador Edson. Eles colocaram assim, ó. Um juiz robô julgará pequenas causas envolvendo disputas de menos de 7 mil euros. Imaginem um STF com um juiz robô, talvez fizesse mais do que o Gilmar Mendes, né? Do Toffoli, acho que funcionaria bem mais um juiz robô lá. O software do juiz robô será alimentado com documentos legais e tomará decisões com base em algoritmos. Em algoritmos. Que é que nem o computador da IBM Watson, que hoje advogados se inscrevem em hospitais, juntam todos os dados que existem no mundo, e esses advogados, eles têm condições de, pelo menos, não fazerem uma defesa toda, mas terem embasamento. Eu vejo aqui a advogada Rita, do CDL, poderia facilitar, né, doutora Rita? Poderia facilitar. Aqui nós mostramos aqui a colocação maravilhosa que está o Brasil na questão da digitalização. Nós somos apenas o 44º país do mundo, apenas. Caxias poderia estar lá, no Brasil não se tem esses dados, mas nós temos alguns exemplos. Veja um exemplo aqui do governo federal, tem 40% a 50% dos funcionários públicos vão se aposentar nos próximos anos.
E você vai ter que repor. Uma parte, vereador. Portanto, no futuro, cada vez mais, cada 10 servidores no Brasil que se aposentarem no Brasil, precisaremos contratar apenas um se tivermos a digitalização. Senhoras e senhores, estávamos discutindo ontem, vereadora Diló, na nossa Comissão de Constituição e Justiça, mais cargos sendo apresentados aqui no município. A administração, mais ou menos 900 cargos novos, a administração. E 2 turismólogos. Obrigado, vereador Gustavo Twigo. Com essa digitalização, nós estaríamos reduzindo a máquina do Estado. Isto é, a máquina do município. Senhor presidente, Vejam uma só, declaração de líder, já marcado do PP. A União está fazendo o quê? 50% dos dados da União já estão digitalizados. 50% dos dados da nossa União. Mas percebam, você tem que ter um papel da declaração de imposto de renda e um número. Você tem que ter aposentadoria, um outro número de outro benefício. Você tem que ter um passaporte com outro número e tem que ir lá no estabelecimento da Polícia Federal. As multas é uma outra instituição. Tudo é custo. Tudo é custo. Veja o que o Ministério da Defesa no Brasil fez. Eles digitalizaram o Ministério da Defesa no Brasil e de 1.700.000 jovens que se alistaram, tudo está sendo digitalizado. De 829 servidores foram cortados. Só no Ministério da Defesa. Por quê? Porque se digitalizou. E muitos de todos os vereadores aqui tiveram que ir presencialmente fazer seu alistamento. Dados da Austrália. Na Austrália, estima-se que cada transação entre Estado e cidadão que exige atendimento presencial custe 17 dólares australianos, R$47. Se realizado online, o custo cairia para 40 centavos, R$1,30. Então imagine o custo isso para o município de Caxias do Sul. O quanto nós estaríamos reduzindo. A Prefeitura de Recife já está fazendo isso. Tem uma empresa, uma startup, fábrica de negócio, que eles são especializados em folhas de pagamento. Em 45 segundos, eles fazem uma varredura sobre tudo o que um servidor público fez de pedidos, pediu 3 meses de direito, né, como servidor público. Se ele saiu por uma questão médica, se ele está trabalhando ou não está trabalhando, tudo isso, e aí gera-se o quê? Isso seria muito importante aqui na Câmara e aqui em Caxias do Sul. 45 segundos eles pegam todos os funcionários da cidade de Recife. E o que eles encontram? É isso que eu fiz questão de colocar. Irregularidades como servidores que recebiam benefícios indevidos. Horas extras para quem estava de licença médica ganhando horas extras. Em 45 segundos está lá o nome do servidor público. Então, para isso que serve também a digitalização. Aqui nós temos alguns setores do Brasil que já estão fazendo a digitalização e vejam o número de servidores públicos que se reduz da necessidade. O Exército de 800 para 75. A questão do serviço de certificação veterinária de 200 servidores públicos para 28. Imagine em Caxias do Sul, então. E aí vem a última pergunta. Como está a digitalização na nossa cidade? Qual é o tempo de abertura de uma empresa em Caxias do Sul? E como é que estão a integração entre as nossas secretarias? Isso é um desafio não só para esse prefeito. Isso é um desafio para todos os prefeitos que vierem nessa cidade. Isso é um desafio, e eu peço desculpas aos meus colegas que eu não pude dar a palavra, mas imagine o desafio também para a Câmara de Vereadores. Nós já estamos avançando aqui quando o presidente Felipe incentivou muito a questão do Palavox, que já é uma digitalização, é uma transparência e que todo cidadão tem a condição de poder saber, inclusive depois o vereador...
que assistindo a TV Câmara. Isso é transparência? Isso é transparência? Mas nós precisamos disso principalmente no poder público executivo. Nem vamos falar no judiciário, que aí é uma piada muito grande. Mas nós precisamos disso. Então, caros colegas, eu gostaria de deixar isso como um momento que nós, como vereadores, passemos a pensar no futuro de Caxias do Sul. Que é mais uma reflexão, porque é assim que nós temos que construir um município. Não é só vermos os problemas do município, mas é olharmos além dos problemas do município. Então, caros colegas, me desculpem por não ter dado a parte. Senhor presidente, é isso. Tá, e senhores vereadores, é isso. Muito obrigado. Ok. Uma declaração de líder.